Olá, bem-vindo ao canal Leitor Adventista. Hoje nós vamos falar de uma obra que é lançamento da Casa Publicadora Brasileira e que está se tornando bem popular aí, diante da sua divulgação feita tanto pela CPB quanto pelas uniões, associações, inclusive pela divisão. Trata-se da obra O Mistério da Profecia, do pastor Mark Finley e do Loron Wade, autor do livro Os 10 Mandamentos, que já foi livro missionário há uns anos atrás. A obra em si tem um acabamento muito bem feito. Capa dura, folhas, papel crochê, brilhoso, todo colorido, muito ilustrado. É uma obra que o valor que você investe nela vale muito a pena. Eu não sei quanto ela está custando, porque esse exemplar eu ganhei, mas eu quero fazer algumas considerações com você a respeito desse livro, porque o título, à primeira vista, para quem compra ou para quem vê, pode esperar que trate-se de uma obra exclusivamente tratando só sobre profecias, principalmente se você já é um leitor mediano ou um leitor avançado, uma pessoa que já estuda o Apocalipse, por exemplo, o livro de Daniel. Então, a primeira impressão que você vai ter pelo título do livro é esse livro aqui ele vai falar sobre profecias. Não é bem isso. A obra ela tem um público-alvo, eu diria, e particularmente não seria tão interessante para quem gostaria, por exemplo, de estudar sobre a besta do mar, a besta da terra, profecias de Daniel, outras profecias bíblicas. Em alguns capítulos, os autores vão falar sim sobre alguns assuntos, por exemplo, o santuário é abordado aqui, é abordado também um pouco sobre Daniel capítulo 2, inclusive quando você inicia a leitura, é muito interessante, né? O Mark Finley junto com o Loron Wade escreveram o primeiro capítulo, Segurança em um Mundo de Incertezas, e é fantástico, você começa a ler e você faz, poxa, é um novo olhar sobre um assunto já tão antigo. Só que uma observação que eu me peguei fazendo foi, a primeira impressão é muito boa, primeiro capítulo top, se você quer ler, vale a pena. Entretanto, quando você vai seguindo, você vai chegando lá no segundo, terceiro capítulo, o livro já vai mudando a guinada. Os títulos permanecem títulos bem chamativos, A Guerra nos Bastidores da História, A Morte que Traz Vida. Entretanto, ele não aborda profundamente o assunto profecias. Eu chamaria, esse livro eu li na companhia de um amigo e nós até conversamos bastante a respeito, da obra, e eu quero aqui mandar um abraço para ele. A obra ela seria mais ou menos um estudo bíblico, um estudo bíblico numa linguagem mais contemporânea, sem perguntas, bem mais objetivo, explicando nossas principais doutrinas. Fala de muita coisa interessante, sobre o sábado, sobre o juízo final, sobre a mortalidade da alma. Enfim, é uma obra que, se você deseja ter para estudar profecias, aí vem a dica. Eu não sei se valeria a pena, mas se você tem interesse em comprar essa obra, primeiro, para ajudar os colportores, maravilha, compre e ajude os irmãos aí, colportores. Segundo, se você tem interesse em comprar porque achou o título interessante, não se iluda com a capa. Se você achou o título interessante e depois da análise que nós fizemos, falando que a obra ela é um estudo bíblico contemporâneo, você ainda tem interesse, compre. Uma outra observação que eu gostaria de fazer, e já finalizando, para não ficar tão extenso, é que algumas pessoas chegaram a me perguntar qual seria o público-alvo desse livro, já que não seria interessante para uma pessoa que não quer perder, abre aspas, perder tempo, fecha aspas, com uma leitura mais supérflua. Para quem seria o público-alvo, então, dessa obra? Eu digo para você, o público-alvo dessa obra seria aquele cristão adventista que acabou de entrar na igreja, um recém-batizado, uma pessoa que acabou de fazer o ciclo de discipulado e gostaria de conhecer um pouco mais, se aprofundar um pouco mais nas nossas doutrinas. Então, esse livro eu super recomendo. É uma leitura fácil, você começa a ler, você se encanta,
é uma leitura fluida, você vai lendo, não se cansa. E a única observação que eu faria, como já mencionei inúmeras vezes nesse vídeo, é a questão da temática não se tratar exclusivamente das profecias. Então, se lhe interessar, procure um colportor, eles estarão oferecendo esse livro. Eu não sei quanto está custando atualmente, porque como já mencionei, essa obra eu ganhei, esse livro eu ganhei. E, enfim, o mistério da profecia, que não fala sobre profecia, mas que aborda assuntos interessantes de uma maneira nova, de uma maneira atualizada. Recomendo para alguns anciãos, aliás, eu recomendaria para todos os irmãos da igreja, mas não se você tem interesse, se você vai comprar pensando que é sobre profecia, não se engane. É um livro que ele é mais voltado para quem quer fazer um estudo devocional, um estudo a respeito das nossas crenças, a respeito dos assuntos que nós defendemos, um estudo bíblico, numa linguagem contemporânea, assuntos a tanto debatido de uma forma mais simples, numa linguagem mais simples, e seria isso. Com isso, fica a indicação, né? Se lhe interessar, adquira. E é isso. Um abraço.